Fala, meu amigo advogado! Hoje vamos falar sobre aquele assunto que todo mundo gosta, afinal, como captar mais clientes na advocacia. Eu vou entrar exclusivamente na questão digital, através do marketing digital. E no final desse vídeo eu vou entregar alguns cases de sucesso, vou mostrar alguns exemplos práticos daquilo que eu vou falar durante o vídeo. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, já sabe, se inscreve aqui para você receber conteúdos de qualidade como esse. Deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, é sempre bom saber se os vídeos estão fazendo sentido e se você está conseguindo colocar em prática. Vamos ao conteúdo? Bom, o primeiro ponto que é importante entender, que eu acho que é um erro muito comum, é você entender as diferenças de resultado, perspectiva de resultado das ações. Eu vou fazer uma simplificação aqui para você entender de curto, médio e longo prazo, tá? Curto prazo, o que a gente poderia dizer de curto prazo que gera mais resultado? Com base em várias experiências que a gente tem. Google Ads. Por que o Google Ads, Guilherme? Que é a compra de palavras-chave. Depende da área de atuação, obviamente. Porque geralmente as pessoas que estão procurando, de maneira muito intensiva, por exemplo, advogado trabalhista, ele está demonstrando que de alguma forma o momento dele é um momento de contratação, né? Diferente de uma pessoa que está apenas sendo impactada, por exemplo, no Instagram, que pode até estar gostando do seu conteúdo, mas ela não tem por que contratar um advogado trabalhista naquele momento. Então a tendência é que você aumente o número de seguidores, o número de curtidas, você vai construir relacionamento. Então Google Ads é a típica ferramenta que entrega resultado a curto prazo. Novamente, depende da área de atuação e a gente consegue identificar através da pesquisa, da intenção do usuário. Se eu tenho muita gente procurando, exemplo, advogado tributário, opa, significa que está tendo demanda, pelo meu serviço. E aí olha-se obviamente na sua cidade. Às vezes você mora numa cidade do interior, por exemplo, que não tem ninguém procurando advogado, exemplo, tributário. E aí não vai valer a pena você comprar esse tipo de palavra-chave. Então é possível entender a partir de uma pesquisa, de uma prévia de palavras-chave que são buscadas pelo usuário. O segundo ponto, que é muito comum as pessoas, advogados, quererem trabalhar, são as redes sociais. Rede social é porta de entrada, é relacionamento. Então entenda que por melhor que seja o seu conteúdo, você vai ter que esquentar aquela base sua de seguidores. Então é melhor, às vezes, você concentrar a sua rede social em gerar valor, passar informação, transmitir o seu conhecimento, mostrar a sua autoridade para no momento certo do usuário ele lembrar de você. O que é muito difícil, tendo em vista a quantidade de redes sociais e a quantidade de profissionais fazendo isso. Por isso que são poucos que de fato conseguem gerar resultado a partir das redes sociais. Então entenda como uma perspectiva de resultado, tá? Aí vou abrir um parênteses, alguns estados é possível você impulsionar uma determinada publicação que eventualmente tem um número muito grande de pessoas com aquele problema e obter um resultado, como a gente tem aqui. São casos bem específicos de áreas geralmente muito grandes e eu posso dizer para você quais são. Geralmente é previdenciário, trabalhista e família, porque são muitos casos. Eu vou dar um exemplo simples aqui, vamos pegar a família. Houve um aumento durante a pandemia, no aumento de casos de separação, de divórcio. Então se eu faço uma divulgação explicando, orientando as pessoas como fazer, por exemplo, um divórcio mais rápido e barato, que é uma forma de pesquisa do usuário. Se eu acerto na comunicação, provavelmente eu tenho algumas pessoas que se interessem. E pode ser que, pelo tamanho deste mercado, pelo problema latente que nós temos, muitas pessoas podem ser que entrem em contato. Então, quanto maior a área de atuação, maiores são as chances de você ter retorno a curto prazo. Legal? E a terceira forma, entre várias que existem, é o que a gente chama de SEO, é o orgânico, quando você produz conteúdo, certo? De maneira consistente para aparecer de graça no Google. Isso é uma das formas que mais demoram, mas comparado às três, é a que mais pode gerar potencial de resultado. Por que isso, a longo prazo? Porque o volume de buscas é muito grande. Eu falo em alguns vídeos aqui que só o que gira aqui dentro da Trimind mensal, que a gente observa os assuntos e a quantidade de clientes que a gente atende em diferentes áreas de atuação, dá para se dizer que tem muito mais do que 100 milhões de pesquisas jurídicas. Ou seja, tem muita gente procurando solução, procurando dúvidas, perguntando ao Google para tirar solução, para tirar respostas sobre o problema jurídico que eles têm. Então, se o seu escritório não aparece, é porque provavelmente você não fez um trabalho de indexação, de mostrar ao Google que o seu escritório é relevante, entregando conteúdo de valor para quem sabe um dia tomar as primeiras posições, a primeira página do Google tão sonhada, que é o que todo mundo quer estar, certo? Então isso é muito bom ter em mente, essa diferença de ações de curto, médio e longo prazo. E obviamente o que faz a diferença, que a gente percebe, é a concentração, sabe? É o momento seu como escritório, como advogado, às vezes você está começando, de se concentrar naquilo que mais importa. O longo prazo, por exemplo, que tipo de escritório que pode se dedicar a longo prazo? Aquele escritório que não precisa, talvez no primeiro momento, correr atrás de cliente. Já tem uma base, já tem uma carteira um pouco sólida, ele pode plantar para o futuro. Agora, o maior erro que eu percebo é esse subestimar
muito o curto prazo, né? Ou superestimar o curto prazo, melhor colocando, e subestimar o longo prazo. Então as pessoas ficam geralmente jogando só no curto. Eu só vou fazer Google Ads agora porque eu preciso sobreviver, preciso pagar a conta. Correto, mas pelo menos dedique-se um pouquinho ao longo prazo, porque senão na hora que você para com o curto prazo, você nunca vai ter um resultado consistente. E talvez você nunca beba dessa água, né, que tantos grandes escritórios bebem, que é, por exemplo, do Google, né, o volume de clientes, aquele crescimento, enfim, vários e vários episódios a gente já gravou em podcast, no YouTube, com escritórios que têm milhões de acessos, né, no ano e conseguem ter um resultado muito bom, porque em algum momento eles resolveram, vou plantar no longo prazo. Então tenha muito isso em mente, tá? Concentre-se de acordo com o momento que você está vivendo. Se você precisa de resultado imediato, beleza, vai no curto prazo, mas em algum momento, lembre-se de que você precisa também plantar, porque senão lá na frente você não vai colher. Agora vamos entender um pouquinho da perspectiva de resultado, que é o que todo mundo quer saber, né? Puxa, quando exatamente que eu vou ter resultado depois que eu começar a fazer essas ações? Eu costumo separar de maneira muito simplificada duas questões. Primeiro, de acordo com a sua área de atuação, tá? Então vou colocar um exemplo aqui, e o time emocional do cliente, né? Então vamos pegar o exemplo que eu usei aqui na parte anterior desse vídeo, que é o seguinte, um cliente que está procurando, por exemplo, divórcio. Como é que está o momento emocional dele? Qual a necessidade dele de resolver aquele problema? Eu costumo dizer que o indicador do momento emocional do cliente é o sono, né? A noite de sono. Você certamente, como eu, já perdeu o sono por alguns motivos em alguns momentos. Então, dependendo do porquê você está perdendo sono, o seu nível, né, a sua vontade de resolver aquele problema é muito latente. Então, este próprio cliente, naturalmente, isso se encontra, por exemplo, em direito de família, em direito criminal, né? Pega lá, puta, de repente um parente seu, alguém próximo a você foi preso. Naturalmente, a emoção das pessoas em volta é de libertar, de fazer o que for possível, de fazer o que for preciso, melhor colocando, para tirar aquela pessoa daquela situação. Então você está mais disposto a tomar uma decisão mais rápida. Eu sei que parece meio algo óbvio, mas olhe para dentro daquele problema jurídico que você está vendendo, né, de certa forma, e olhe qual é o tempo, qual é o momento, o timing do cliente para tomar uma decisão. Fazendo agora um comparativo, vamos olhar para o tributário, por exemplo. Uma grande empresa que tem potencial de restituir alguns impostos pagos indevidamente. Um exemplo aqui, né? Qual que é a necessidade imediata daquela empresa entrar, né, com o pedido, né, que seja na esfera administrativa ou na esfera judicial? É muito mais tranquilo. Salvo situações em que a empresa está desesperada, a grande maioria tem a opção de aguardar, de estudar aquele caso. Então, comparando com o primeiro exemplo, naturalmente, às vezes você vai levar no primeiro exemplo, pode ser que você feche no primeiro dia. Sentou com o cliente, já fecha, né? Bons advogados, vendedores já conseguem fechar na hora. Agora, outros problemas, vou atuar no tributário, pode ser que uma negociação leve 3 meses, 6 meses, 1 ano. Já ouvi casos em que leva muito tempo, porque realmente o cliente ele não tem a necessidade, o timing emocional dele está tranquilo, né? Ninguém vai morrer por causa daquilo, então ele pode tomar a decisão com mais tranquilidade e aí você vai ter que realmente, ele vai cozinhar você vai ter que mostrar muito valor para conseguir fechar o negócio. Agora vamos entender um pouquinho o entendimento de funil. Olha que interessante o entendimento de funil. Simplificando, porque a grande maioria dos advogados não são talvez vendedores ou não nascem vendedores, salvo os que tiveram essa experiência, o entendimento de funil é simples. Entra cliente, no meio do caminho, eu costumo dizer que o indicador é um indicador de reunião. Quantos clientes daqueles que entram em contato com você viram reunião? E por que reunião? Isso pode ser presencial ou, né, em meio à pandemia, se transformou tudo em reuniões online. Quantos entram em contato e viram reunião? Porque a reunião é um indicador de que ele viu um primeiro valor no seu trabalho e que ele pode avançar para o eventual fechamento. Concorda comigo que é difícil um cliente fechar negócio com um advogado sem ter uma reunião, né? Porque ele precisa se conectar com você. Então o que você deve avaliar no seu funil? Se eu estou conseguindo ter pelo menos 40%, 50% dos meus contatos virando em reunião, significa que essa etapa do funil, e esse é um bom indicador, está bem trabalhada. Você está gerando valor suficiente para causar nele a sensação de que, puxa, esse é o advogado certo. Ok? Então esse é o segundo entendimento aqui, tá? O primeiro entendimento. Descubra aonde você está falhando no seu funil. E o terceiro é depois da reunião. Quanto você converte, né? Vamos supor que entra 10, 5 viram reuniões, opa, legal, 50% eu trago para dentro. E 5 dessas reuniões eu fecho metade, fecho 2, fecho 3, enfim. A sua conversão está em 50%. Então, quando você começa a entender esse conceito simples de funil, fica mais fácil você entender onde você está falhando. Porque depois da reunião, por exemplo, se você está fechando um ou se você não está fechando nenhum, talvez o problema não seja trazer para a reunião, talvez seja o preço, talvez seja o que você está falando na reunião. Então, analisar esses indicadores do funil de maneira bastante simplificada faz toda a diferença. Agora eu vou compartilhar a tela e vou mostrar 1 ou 2 cases de sucesso para ficar fácil para você entender com base nesses indicadores que eu mostrei há pouco aqui das formas de atuação. Combinado?
Bom, vamos lá, vou te mostrar dois exemplos aqui, tá? Que são clientes que de fato fecham conta aqui no funil, que a gente tem bastante relacionamento e que dá para ver que faz sentido investir, por exemplo, a curto prazo, aqui nesse caso, tá? Esse é o caso de um escritório que só trabalha a parte de ads com a gente, tá? Esse aqui é o Gantzel Advocacia, então se você procurar na minha região, aqui, né, eu estou em Curitiba, então eu deixei o meu navegador propositalmente com esta referência aqui da cidade, né? Vai aparecer aqui, Gantzel Advocacia. Então, a gente investe nesta palavra e como é que a gente sabe as que mais convertem? A gente vai colocar um código, né, dentro do site dele. Ele é um cliente, é um escritório relativamente pequeno, em que toda vez que alguém entrar, tá, inclusive o site dele é um site relativamente simples, toda vez que alguém entrar e clicar aqui, a gente vai contabilizar essa conversão. Então, é a típica palavra que remete a alguém que está com um problema imediato, né, que está com realmente esse fator emocional bastante em voga, e aí a gente trabalha muito as palavras que levam à conversão deste cliente. Então, resumindo aqui num funil, né, só para você ter uma noção, é como se nós tivéssemos aqui cada custo desta palavra, o custo deste clique custasse aproximadamente, sei lá, R$5, e nós comprássemos, investíssemos 100 cliques. Então, gastaríamos R$500, ele fecha no final, né, de toda esta conta, 2, às vezes 3 contratos, tá? Então, dependendo do valor do contrato, né, dependendo da causa aqui, porque é muito genérico essa pesquisa, isso pode justificar ou não, legal? E a outra referência é advogado imobiliário, mesmo esquema. Então, pegamos mais um cliente que investe em ads, porque justifica, fecha a conta para ele essa versão. Nesse caso, é este cliente aqui, ó, GK Advocacia. Então, novamente, contabilizamos de que forma para definir as palavras-chave? É pura validação, né? A gente compra a palavra-chave e verifica se ela entrega o objetivo, né? Se faz com que as pessoas, depois de entrar, passem a mão aqui, né? Passem a mão no telefone, literalmente, enviem um WhatsApp, entrem em contato com o escritório, certo? Então, mais um exemplo simples aqui de ação de curto prazo e que entrega resultado para você. Legal? Fez sentido para você? Espero que sim. Não esquece, deixa o seu comentário aqui, me diga se você gostou, se você tem alguma dúvida. A gente abordou especificamente assuntos, né, de prospecção, de captação que são, sim, passíveis pelo Código de Ética, tá? O código não proíbe você de fazer isso que eu estou falando, com ressalva de alguns estados que impedem, por exemplo, o Google Ads, alguns que impedem impulsionamento de redes sociais, que você deve ficar atento, observar, porque isso muda com muita frequência. Legal? Então não esquece, se inscreve, deixa o seu comentário, me fala se foi útil para você. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!